vamos para a segunda parte da nossa videoaula, vamos falar do gráfico e do cálculo da lei de formação da nossa função afim. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai falar do gráfico da função afim, esse nosso gráfico, ele nada mais é do que uma reta. Tá? Então esse gráfico ele vai ser uma reta. Para a gente desenhar ou traçar esse gráfico, nós vamos precisar de somente 2 pontos. Então, eu preciso de 2 pontos. Bom, como é que eu vou conseguir esses 2 pontos? Nós vamos determinar valor para x, e esse valor de x vai me retornar um valor de y, que é o valor da função naquele ponto que nós estamos calculando. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos fazer esse primeiro exemplo. O gráfico da função 2x mais 1. Bom, para construir esse gráfico, vamos fazer a nossa tabela aqui no lado. Da seguinte forma. Eu vou determinar um valor de x. Qual o valor de x? O valor de x que eu quiser, o valor que eu achar conveniente, que é o melhor para você determinar, né? Então não tem um valor específico. A dica é que você pegue valores mais próximos de zero. Fica mais fácil de calcular e de desenhar o gráfico também. Bom, então, dentro disso, por exemplo, a gente pode pegar o 1. Posso pegar x valendo 1. E aqui eu vou ter y, que vai ser igual a minha f de x, né? Que é 2x mais 1. Então, quando eu fizer isso, na verdade eu estou calculando a f de 1. Bom, quem é a f de 1? Então, no lugar do x, vou trocar por 1. 2 vezes 1, 1, mais 1, 3. Eu posso pegar um outro valor, por exemplo, poderia pegar menos 1. X valendo menos 1. Nesse caso, eu vou calcular a f de menos 1. Então, na f de menos 1, nós vamos ter 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 nós vamos ter menos 1. Agora aqui nós temos 2 pontos. Ó. Temos uma coordenada x, uma coordenada y, aqui também uma coordenada x e uma outra coordenada y. Ou seja, nós formamos os pontos aqui. Os pontos 1 e 3, menos 1 e menos 1. Bom, com esses 2 pontos agora eu vou conseguir traçar ou desenhar o gráfico dessa minha reta. Então vamos desenhar aqui os eixos, né? Traçando o eixo. Vou marcar esses pontos agora aqui que nós temos. Vou pegar o primeiro ponto, 1 e 3. Então, vou marcar aqui no nosso eixo x. Vou terminar aqui no nosso eixo x e aqui nós temos o nosso eixo y. Então, no eixo x eu vou marcar o 1. E aí, para esse 1, eu vou ter um y igual a 3, né? Vou marcar aqui 1, 2, 3. Traço uma reta paralela ao eixo x, aqui passando pelo 3, e uma paralela ao eixo y, passando pelo 1. Aonde elas se encontrarem é o nosso ponto. Da mesma forma, eu tenho para o menos 1. Então, vamos determinar aqui menos 1 no eixo x, eu vou ter menos 1 no y. Eu vou fazer da mesma forma, aonde elas se encontrarem é o nosso ponto. Agora, na hora que eu traçar uma reta por esses 2 pontos, vamos fazer essa reta por esses 2 pontos, está desenhado a nossa reta. Somente isso para fazer o gráfico da função afim. Então, determine 2 pontos para fazer o gráfico. Né? Você vai determinar 2 pontos. Desses 2 pontos você vai escolher os valores de x para eles. Né? Eu vou calcular o valor da função nesse ponto e vou marcar, vou determinar um valor de x e um valor de y. Vou pegar mais um outro valor de x que você escolhe e aí a partir vai ter esses 2 pontos, você marca eles no gráfico, como nós fizemos aqui, e trace essa reta. Bom, vamos para o outro exemplo aqui que nós temos, que é x menos 1. Então, vamos construir agora o gráfico da função x menos 1. Então, de maneira muito semelhante, vamos fazer o que nós fizemos anteriormente aqui. Primeiramente, vou escolher os valores que eu vou querer para x. Eu vou fazer uma tabelinha aqui. E vou determinar os valores que eu quero para x, né? X. Vamos pegar agora o valor, por exemplo,
0, é um valor que a gente pode pegar. Então, eu vou ter aqui o valor da minha f de x. Então, eu vou ter a f de 0. Vai ser 0 menos 1, vai ser igual a menos 1. Bom, vou pegar um outro valor. Vou pegar 2 aqui, por exemplo. E aí eu vou calcular f de 2. Vai ficar 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Pronto, determinei os dois pontos. Ó. Eu tenho o ponto aqui 0 e menos 1, 0 para o x, menos 1 para o y, e eu tenho o ponto 1, 2 para o x e 1 para o y. Tendo esses dois pontos, eu posso traçar a minha reta. Vou desenhar ela aqui. Então, de novo, fazer os eixos. Nossos eixos não tem nada aqui, não tem cartesiano. Então, aqui nós temos o eixo x, o eixo y. Bom, vou marcar o primeiro ponto. Então, para marcar o primeiro ponto, 0 e menos 1. Então, 0 para o x, e eu vou vir até aqui, ó, que vai ser o nosso menos 1. Então, esse ponto aqui, 0 menos 1, é um ponto sobre o eixo y. Né? Coordenada x é 0, então é um ponto sobre o eixo y. Está aqui ele. Agora vamos para o segundo. Para o segundo eu vou ter 2 para o x, 1, 2, e 1 para o y. Mais ou menos aqui assim. 1. Então, passa uma paralela ao eixo x pelo 1 e uma paralela ao eixo x pelo 1, né, e paralela ao eixo y pelo 2, onde elas se encontram, vamos marcar o ponto. Pronto, tenho esses dois pontos. Agora só resta a gente traçar a nossa reta. Vamos traçar a reta aqui, passando por esses dois pontos. Feito, desenhado o nosso gráfico. Então, para construir o gráfico da função aqui, basta fazermos isso. Determinar dois pontos, colocar esses dois pontos no gráfico e aí determinar a função. Bom, agora, e se eu fizer o contrário? E se eu tiver um gráfico, como que eu saio do gráfico para poder chegar a determinar essa lei de formação da nossa função? Como é que eu vou determinar a função que formou esse gráfico? Para isso, nós vamos olhar o seguinte. Bom, eu tenho pontos de novo, né? Eu tenho dois pontos aqui. Tenho o ponto A, menos 1 e 1, e o ponto B, 1 e 3. Esse menos 1 e 1, se eu pensar o seguinte, eu sei menos 1 é o x, né? Então, eu sei que a f de menos 1 é igual a 1. Da mesma forma, eu vou saber que a f do outro ponto, que é 1, vai ser igual a 3, que é o valor de y desse ponto. Bom, o que eu posso pensar então? A gente sabe que a nossa função afim, ela tem a seguinte forma, lá da primeira aula, né? Ax mais b. F de x igual a ax mais b. Então, essa daqui é a forma geral, vamos dizer assim, da nossa função afim. Bom, se eu tenho esses pontos, f de menos 1 igual a 1 e f de 1 igual a 3, eu posso substituir, né? No lugar do x eu posso colocar 1, aí eu vou igualar a 3. Então, ficaria assim. Então, eu faria o seguinte. F de menos 1 vai ser igual a A vezes menos 1 mais B, que eu não sei quem é, e isso daqui vai ser igual a 1. E quando eu fizer para f de 1, nós vamos ter A vezes 1 mais B igual a 3. Aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Essa primeira equação eu poderia escrever assim, ó, menos A mais B igual a 1, A mais B igual a 3. Isso daqui é um sistema, né? Sistema 2 por 2, que a gente pode resolver esse sistema e calcular quem seriam os valores de A e quem seriam os valores de B, né? Que é um valor de A e que é um valor de B. Eu posso resolver isso aqui pelo método da soma. Então, menos A mais A, posso cortar. Mais B, com mais B nós vamos ter 2B. 1 com 3, 4. Passou 2 dividindo. Eu vou ter aqui que B é igual a 2. Então, eu tenho o valor de B. Bom, como eu tenho um sistema, né, a gente pode escolher qualquer uma dessas duas equações, substituir o valor de B nela, e a partir disso eu calculo o valor de A. Então, vamos pegar a segunda equação, que é A mais B igual a 3. Então, no lugar do B, ó, nosso B já está aqui, né?
eu vou substituir aqui no lugar dele. Nós vamos ter A mais 2 igual a 3. Passou esse 2 para o outro lado, 3 menos 2, eu vou ter que A igual a 1. Pronto. Então, eu determinei os valores de A e B para poder calcular essa nossa função afim. Então, a lei que vai formar esse gráfico vai ser essa, ó, f de x igual meu A que vale 1, então vai ficar só x, mais o B que vale 2. Então, essa daqui é a nossa lei de formação dessa função afim. Certo? Agora, resta saber, eu preciso fazer toda vez isso? Não, a gente não vai precisar fazer toda vez isso. Podemos encontrar uma fórmula para calcular o coeficiente angular, que é o nosso A. O coeficiente angular que vai representar a variação dessa reta. Bom, então o que o coeficiente angular ele vai dar? Que é o coeficiente A. Ele vai representar quanto que x, quanto que y vai variar em relação a x. Ou seja, se eu aumentar x, quanto que aumenta y? Se eu aumentar x, quanto que y diminui? E como é que eu vou poder calcular esse coeficiente então? Ele seria o seguinte, ó. Vamos supor que eu preciso de 2 pontos para a nossa reta, né? Eu vou determinar aqui o ponto x de A e y de A. E um outro ponto B, x de B, y de B. Certo? Então, feito isso, aquela mesma ideia que a gente fez antes, eu posso fazer aqui. Eu posso determinar uma f de x de A, que aqui vai ser igual ao coeficiente A vezes esse valor de x, mais o B, que eu não sei quem é, e isso aqui vai resultar no meu y de A. Mesma coisa eu posso fazer para o outro, x de B. Nós vamos ter A vezes x de B, mais um valor de B que eu não sei quem é, que vai resultar em y de B. Então, aqui já vai ficar algo bem semelhante ao que nós vimos antes. E nós vamos chegar novamente num sistema. E aí eu posso escrever essas duas equações assim. A x de A mais B igual a y de A x de B igual a y de. Então está aqui o nosso sistema formado. O que acontece? Eu vou ter que multiplicar uma dessas aqui por menos 1. Né? Então vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Para resolver ela, agora a gente vai ter um novo sisteminha, vamos assim dizer. Então teria o sistema menos A xa menos B igual a menos y de A. E a outra equação a gente não vai mudar. Vai ficar x de B mais B igual a y de B. Aí, novamente, aqui pelo método da adição, a gente consegue perceber que eu posso cortar esses b's. Então, eu teria ax de B menos ax de A igual a y de B menos y de A. Bom, como eu quero calcular o valor de A, o que eu vou fazer? Eu vou nessa equação aqui, nós vamos tentar isolar esse valor de A, ou seja, deixar ele sozinho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter A x de B menos A x de A igual a y de B menos y de A. Bom, como eu quero isolar esse nosso valor de A, eu vou colocar em evidência aqui nessa primeira parte. Então, eu vou ter A, vai ficar x de B menos x de A. Isso aqui é igual a y de B menos y de A. Posso passar, como está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, e vou chegar aqui, A vai ser igual a y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então, esse daqui é o nosso coeficiente A. Tá? Essa é a forma que a gente vai calcular o coeficiente A se eu tiver dado 2 pontos ou tiver o gráfico conseguir determinar 2 pontos. Certo?
Bom, aí fica a pergunta como é que a gente vai calcular o nosso coeficiente b, né? Que a gente vai chamar aqui de coeficiente linear. Então, o que o coeficiente b graficamente vai representar? Ele representa o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Onde a reta vai cortar o eixo y vai ser o nosso coeficiente b. Como é que eu vou determinar ele? Bom, se eu tenho uma função, eu posso utilizar o valor de a que eu vou calcular, que é mais fácil, substituir o valor, a gente fica somente com uma incógnita b, ou eu posso ter ele considerando x igual a zero, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, no caso, essa nossa função que a gente calculou antes, né? Então está aqui o nosso gráfico, eu tenho os pontos menos 1 e 1, 1 e 3. Então vamos utilizar esses pontos agora para calcular o a que a gente determinou agora há pouco. Então eu sei que o coeficiente a vai ser quem? Y de b menos y de a, x de b menos x de a. E aí a gente tem esses dois pontos aqui, ó. Menos 1 e 1, 1 e 3. E b que é 1 e 3. Bom, para calcular o a, eu vou substituir os valores aqui, ó. Então vai ficar a igual. No lugar, então no x de b, do y de b eu vou colocar 3, o y de a é 1, então vai ficar 3 menos 1. Agora, o x de b é 1, o y de a, o x de a é menos 1, então menos 1. Nós vamos ter 3 menos 1, 2, aqui vai ficar menos com menos mais, 1 mais 1, 2. Então 2 sobre 2 que é 1. E reparem que é exatamente o mesmo valor que nós encontramos aqui, ó. Então, é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Então, é um pouco mais prática e rápida, né? Agora, resta calcular o valor de b. Bom, como eu calculei o valor de a, eu já tenho uma noção que a minha função afim vai ser o seguinte, f de x igual a 1 vezes x mais b. Bom, para calcular agora esse valor de b, o que eu vou fazer? Eu vou escolher qualquer um desses dois pontos que nós temos aqui, o ponto a ou o ponto b, e vou substituir na minha função. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o b, né? 1 e 3. Vamos utilizar b, então. Utilizando o ponto 1 e 3. Vou substituir, então vou ter a f de 1 vai ser igual a 1 vezes 3 mais b, e isso daqui, substituindo, então vou ter f de 1 vai ser 1 vezes 1 mais b igual a 3. Bom, então vou ter 1 vezes 1 é 1, né? Então vou ter 1 mais b igual a 3. Passou 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, b igual a 2. Então está aqui calculado o valor de b. Então eu tenho a minha função aqui vai ficar f de x igual a 1 vezes x, que é x, mais o b, que é 2. Então, determinei a lei de formação da nossa função afim. E aí no próximo vídeo a gente vai falar do zero da função em análise de crescimento ou decrescimento.